Oi, gente! Sejam bem-vindos ao Psicologia Todo Dia. E hoje estamos aqui para falar um pouco a respeito de compulsão. O que é compulsão de fato, né, Tamires? Porque assim, acaba que eu vejo muitas pessoas falarem isso, principalmente com o TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, fulano tem isso. Gente, é bacana, assim, esse associar, tentar entender o que o outro tem, mas é importante entender o que realmente, o que de fato é uma compulsão. Então, hoje nós viemos aqui para falar um pouquinho sobre isso, né, esclarecer um pouco sobre o que é uma compulsão, os tipos que existem, porém, é um assunto muito amplo, não dá para falar muito bem. Então, eu até já vou adiantando para vocês. Se caso vocês se interessarem em algum em específico, por exemplo, compulsão por compras, por exemplo, quero entender melhor, deixe nos comentários aqui ou nos envie pelo Instagram pra gente falar, ou no nosso Instagram, ou gravar um episódio sobre a compulsão em específico. E não é à toa que esse termo compulsão fica tanto na boca do povo, porque ele é assim, ele é um dos diagnósticos psiquiátricos mais comuns do mundo. Então, assim, ele é muito frequente. Então, assim, o que é? A compulsão, ela é caracterizada por hábitos específicos, repetidamente, excessivamente pelo indivíduo. Então, essa repetição, ela acontece até mesmo quando aquilo ali faz com que a pessoa fique mal, mesmo que traga prejuízos para ela. E quem sofre com esse transtorno, ele acaba desenvolvendo um mecanismo inconsciente para obter alívio, prazer imediato. Então, a sensação que ela tem no momento que ela faz aquilo é uma sensação de bem-estar, uma espécie de recompensa, e faz com que ela mantenha aquele comportamento. E vai cada vez ficando mais enraizado até que a pessoa ela não consegue se livrar daquele pensamento, daquele comportamento. Aquele comportamento controla ela. Então aí vem a questão, né, de que é somente quando ela faz aquilo que ela se sente bem. Então ela fica meio que refém daquilo, sabe? Então, por que acontece que às vezes isso incomoda um pouco o pessoal aqui da área da saúde? Essa questão de falar que fulano tem toque, sendo que talvez não tenha. Porque quando a gente fala do transtorno mesmo, compulsivo, ele acaba que traz muito sofrimento, gente. É como eu falei, a pessoa fica refém. Então, assim, por exemplo, a pessoa ela tem dificuldade para controlar a própria vontade. Esse alívio do momento em que ela cede a essa vontade. Ela sente culpa, vergonha depois dos episódios. Ela mente muito para conseguir manter aquele comportamento. Ela fica irritada, assim, as emoções dela desregulam muito quando aquilo não acontece, né? Quando ela não consegue praticar aquele ato compulsivo. Ela tem pensamentos obsessivos sobre aquilo. Ela tem muito uma crença de eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Então, eu preciso conferir a porta quando eu vou sair 10 vezes. Ela precisa, entende? Então, ela vai criando essas crenças ali e seguindo elas, né? Seguindo essas regras, digamos assim. E o problema é que não tem nenhuma flexibilidade. É aquilo e pronto. Agora, então, eu vou falar um pouquinho sobre alguns tipos de compulsões. Aí, gente, eu tô dando algumas informações juntamente com a Tamires, mas não tem como, gente, não se autodiagnostiquem, não pensem nisso, né? Inclusive, como nós somos psicólogas, a gente sabe da importância de uma avaliação singular, né, com a pessoa, uma avaliação, e não é algo que acontece do dia pro outro, não. Então, assim, quando a gente fala de dar um diagnóstico, isso é um processo. Então não é, me identifiquei com isso, eu tenho isso. A gente não tá falando disso. Justamente é o contrário. A gente tá tentando trazer as informações para vocês verem o quanto isso é sério. E se você vê alguém que tem muito, que você vê muito esse sofrimento, ou você é essa pessoa, gente, busquem ajuda. Porque este é um dos transtornos, assim, que mais causam sofrimento. Então, a primeira, que, assim, acho que é uma das mais frequentes, pelo menos no meu caso, né?
é uma das mais frequentes que eu vejo. Compulsão alimentar. Então, na compulsão alimentar, a pessoa, né, ela acaba sentindo uma necessidade de comer, mesmo que ela não esteja com fome. E ela acaba comendo grandes quantidades de alimento, né? Em um curto período de tempo, ela acaba comendo muito. Então, ela acaba que, de certa maneira, perde esse controle. Ela não tem controle, ela não consegue perceber a saciedade. E mesmo que ela perceba a saciedade, ela não tem controle. E aí, vários fatores podem contribuir. Por exemplo, às vezes a pessoa tem um problema de regular as emoções, às vezes desconta o estresse, a ansiedade, ou às vezes, por exemplo, ela realiza dietas muito restritivas, né? Porque a restrição, em alguns casos, dependendo de como ela acontece, ela acaba gerando compulsão. Enfim, então acaba que a pessoa também pode ter distúrbios de percepção da imagem. A compulsão alimentar, ela é muito frequente e precisa muito de um acompanhamento, né? De um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, porque acaba que o medicamento ele ameniza os sintomas. Mas aí é cada caso, né? É o profissional que de fato vai avaliar o que é necessário para aquele paciente. Bom, outra muito comum é a compulsão por compras. Ela é muito complicada porque ela traz muito estresse, muita ansiedade, né? Esse hábito de comprar descontroladamente traz muitos danos, não só para a pessoa, mas, por exemplo, para as pessoas próximas. Então, vamos supor que a pessoa é casada, ela pega o cartão do marido, ela gasta todo o limite do cartão dela, do marido, então ela deixa prejuízos para ela mesma e para outras pessoas também. Ela compra coisas que não precisa, esconde da família, mente que não comprou. Enfim, fica muito empolgada, muita euforia durante uma compra. Porque todo mundo fica feliz quando compra algo, né? Mas essa aqui é aquela pessoa que ela necessita, ela precisa. E é algo que, de fato, não tem necessidade. Então, assim, aí vem aquela questão que eu falei lá no início. A necessidade, eu preciso disso. Bom, também tem compulsão por exercícios físicos. Inclusive assim, gente, essas compulsões, elas têm nomes, né? Mas enfim, eu não vou entrar muito nisso. Se depois a gente for gravar um episódio sobre cada uma delas, aí a gente aprofunda mais. Mas enfim, né, a compulsão por exercícios físicos, ela traz prejuízos porque nosso corpo tem limites. Tem pessoas que recorrem a anabolizantes, enfim, né? Foca excessivamente naquilo ali. É como uma forma de se sentir bem. Ela precisa daquilo excessivamente para se sentir bem. Tem também compulsão por trabalho, né? Então, assim, é o trabalhador compulsivo. Então, ela é aquela pessoa que trabalha sem parar. Foca excessivamente nessa área da vida como se fosse a única. E nós sabemos que não. Na nossa vida, nós temos várias áreas. Essa pessoa, ela tem uma visão distorcida do descanso e do lazer, o que faz com que ela pense em trabalhar o tempo inteiro, mesmo em momentos de folga, que tá descansando, que quer comer, que precisa comer, enfim, ela tá sempre assim. E, inclusive, a pessoa pode se tornar agressiva se caso ela for privada disso. Ela pode desenvolver problemas físicos, doenças, se caso ela é proibida, de certa forma, tem que parar ou diminuir o ritmo no trabalho. Então, ela precisa daquilo. Bom, temos a compulsão por jogos, então, assim, os famosos jogos de azar, caça-níqueis, jogos de carta, loteria, enfim, podem causar uma compulsão. Isso até entra muito na questão financeira, se assemelha com o transtorno ali das compras, né? A compulsão por compras, que traz prejuízos financeiros. Então, é aí que a gente vê que é um problema, entendeu? Não é o comportamento em si. Jogar bingo é um problema? Não, é o comportamento exagerado e repetitivo, certo? Que traz prejuízos para aquela pessoa, sofrimento para ela e talvez para as pessoas ao seu redor. Nós temos também a compulsão por sexo. E assim, essa manifestação, essa compulsão não tem nada a ver com gostar muito do ato.
É totalmente diferente. O compulsivo sexual, ele não resiste aos desejos, aos pensamentos eróticos. Ele precisa saciar naquele exato momento, imediatamente, independente de onde esteja, com quem esteja, como esteja. Para uma pessoa que apenas gosta muito, não tem essa compulsão, essas questões importam. E assim, gente, a pessoa realmente ela não tem controle. Ela perde o controle. Isso com todas as compulsões. Nesse caso, assim, olhando uma situação mais grave, mas a pessoa pode até cometer um abuso sexual. Entende? Então, assim, ela tem essa necessidade de suprir, de satisfazer naquele momento, independente de como seja, independente se isso seja algo, seja um crime ou não, né? E aí varia de grau, né, de cada pessoa, mas é um ponto a se observar. Então é isso, né? As compulsões, elas são, né, alguns comportamentos que nós perdemos o controle. Então, a pessoa que não consegue controlar, ela sente muito ansiosa, pensa excessivamente sobre aquilo. Então, a pessoa que tem compulsão, ela vive um sofrimento intenso. É como se ela estivesse presa àquele comportamento e àquela forma de pensar. Porque a pessoa com algum tipo de compulsão, ela tem muitos pensamentos distorcidos. E elas acreditam neles como se eles fossem verdade absoluta. Então, é importante avaliar esses pontos aí, ver o que vocês identificam e se é excessivo, se talvez seja bom ter uma avaliação profissional ou não. É porque o comportamento em si não é um problema. É a forma como ele acontece. É a frequência, é a intensidade e as consequências dele. Como a Bianca já citou em relação aos hábitos, né, repetidos. Mesmo aqueles hábitos saudáveis, como atividade física, que é muito importante para nós, né, para o nosso corpo, para nossa saúde, para nossa mente. Mas quando ele está em excesso, é algo para se observar. Por que eu estou fazendo tanta atividade física muitas vezes? Eu estou querendo esconder o quê? Por que eu estou fugindo? Fugindo de quê? Em relação a dormir, muitas pessoas preferem dormir para quê? Dormir muito. Não é para fugir de alguma outra coisa? Essa compulsão também por alimentação, né? Quero me alimentar muito. Aí as pessoas questionam sempre no consultório. Eu estou muito ansiosa, vou comer. Estou com muita ansiedade, então desconto na comida. E sempre relaciona a ansiedade à comida. Mas nunca param para pensar quais são minhas outras emoções que estão envolvidas, o que está acontecendo na minha vida, no meu cotidiano, que eu estou sempre comendo muito. E quando quando se fala de compulsão, é simplesmente comer, vamos dar um exemplo aqui, uma pizza inteira. E não é preciso comer uma pizza inteira. Você consegue saciar com muito menos. Então, a obesidade aqui, né, não é, a gente nem tem aqui a classificação, né, da porcentagem, mas está se tornando muito comum pelo fato de ter muita facilidade em relação ao iFood, né, comidas mais prontas, mais práticas, e aí as pessoas não estão preocupadas em fazer a sua própria comida. E aí quando fazem suas próprias comidas, colocam muitas coisas, enfim, não só a comida, né, de sal, vamos dizer assim, vamos usar um linguajar mais comum. Mas em relação a doces e dentre outras coisas, né, que vocês gostam. Entre outras compulsões, né, citando por compras, por sexo, né, do sexo é uma compulsão que pode ser um trauma da infância, não seja necessariamente sobre a infância, mas é importante a gente estar analisando muito bem sobre esses comportamentos, porque, como a Bianca disse também em relação
A pessoa pode cometer um abuso com outra pessoa e sem ser por maldade. Então, é importante a gente estar cuidando, vocês estar cuidando disso. Observar esse comportamento aqui, olha, não tá legal. Não está sendo legal. Não só para mim, mas para outras pessoas. Porque acaba que você envolve outras pessoas. Por mais que você, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Mas essas pessoas que te amam, que estão próximas, que gostam de você. As pessoas próximas. Como que fica? Por compulsão por compras, né? Acaba que você vai sendo descontroladamente, né? Comprando descontrolada e fica com muitas dívidas e outras pessoas ficam prejudicadas também. Entende? Então, nunca só sobre você. Por mais que você pense, não, é só eu, a minha vida, eu faço o que eu quiser, eu só tô prejudicando a mim mesma. Mas, e as outras pessoas? Queira ou não, você vai estar envolvendo outras pessoas nessa situação. Então é importante analisar isso, igual eu falei. E também, questão de profissionais. Talvez o primeiro profissional não seja um psicólogo, pode ser outra área da saúde, ou em outra área mesmo, outra pessoa que seja para te dar um start, né? O que a gente faz aqui na terapia? A gente trabalha muito sobre os pensamentos, as suas emoções, os comportamentos, que chamamos na cognitiva comportamental modelo cognitivo. Então, a gente não só simplesmente vai entender a história, a gente vai trabalhando técnicas, vai avaliando sobre suas crenças, sobre seus pensamentos disfuncionais. Então, é toda uma análise. Em outros episódios, a gente vai falar mais sobre as crenças, sobre os pensamentos, né, sobre como funciona o cognitivo comportamental. E a terapia cognitivo comportamental te ajuda a entender melhor sobre seus pensamentos, sobre suas emoções, sobre seus comportamentos, entendendo também suas crenças. E claro, gente, tudo precisa ser avaliado. Para chegar a um diagnóstico também é muito minucioso. Não é só você chegando no consultório ou chegando em... Enfim, pode ser até que o seu primeiro contato seja terapia online, né? Mas não é simplesmente... Precisa ser bem avaliado, precisa ser muito analisado. E assim, quanto mais rápido você procurar uma ajuda, melhor para você, melhor para o profissional e para as pessoas próximas a você. Então, compartilhe com essas pessoas que estão tendo esses comportamentos em excesso. E até o próximo episódio.